Você perdeu seu companheiro de vida e agora acorda todos os dias sentindo como se uma parte de você tivesse sido arrancada para sempre. O silêncio da casa ecoa onde antes havia conversas, risadas e a presença reconfortante de quem dividiu décadas ao seu lado. Se você tem mais de 60 anos e está enfrentando a dor devastadora da viuvez, precisa saber que existe uma descoberta surpreendente que pode transformar esses dias de agonia em um caminho real de cura emocional. Durante anos, observando pessoas que perderam seus cônjuges após décadas de casamento, notei um padrão devastador. A maioria permanece presa em um ciclo de dor que parece não ter fim, porque ninguém lhes ensinou que existe uma forma específica de processar o luto conjugal que vai muito além do que tradicionalmente nos dizem sobre superar perdas. A neurociência do luto revela algo impressionante sobre como nosso cérebro processa a ausência de alguém que foi nossa âncora emocional por tanto tempo. Quando perdemos um cônjuge depois dos 60, não estamos apenas enfrentando a morte de uma pessoa querida. Estamos lidando com a fragmentação de uma identidade construída a dois, de rotinas que se tornaram nossa segunda natureza, de uma intimidade que definia quem éramos no mundo. Mas aqui está a descoberta que mudou tudo para uma de minhas pacientes. Maria, 65 anos, viúva há 6 meses, chegou ao meu consultório repetindo as mesmas palavras que ouço de tantos outros. Ela dizia que não conseguia mais sentir alegria, que cada objeto da casa lhe trazia apenas dor, que acordava todas as madrugadas esperando encontrar o marido ao seu lado. O que aconteceu com Maria nas semanas seguintes desafia tudo o que pensamos sobre o tempo necessário para curar a dor da viuvez. Em apenas alguns dias, ela começou a experimentar algo que não sentia desde a perda. Não foi uma cura mágica ou negação da dor, mas sim uma transformação profunda na forma como seu cérebro processava a ausência do marido. A descoberta veio através de seus netos, quando eles trouxeram uma caixa de fotografias antigas que ela não via há anos. Mas não foi olhar as fotos que transformou tudo. Foi o que ela fez com essas memórias que criou uma revolução emocional em sua forma de lidar com a viuvez. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida e está pronto para descobrir como transformar a saudade em algo que cure, em vez de destruir seu coração todos os dias. Maria estava vivendo exatamente o que você pode estar sentindo neste momento. Casada por 42 anos com João, eles construíram uma vida onde cada gesto, cada rotina, cada decisão era tomada pensando no outro. Quando ele partiu subitamente de um infarto, ela não perdeu apenas o marido. Perdeu sua identidade, seu propósito, sua razão de acordar todas as manhãs. Os primeiros meses foram um pesadelo constante. Maria acordava às 5 da manhã, horário em que sempre preparava o café para João, e por alguns segundos esquecia que ele não estava mais lá. A realidade a atingia como um soco no estômago. Ela passava o dia inteiro flutuando entre tarefas sem sentido, conversando sozinha como se ele ainda estivesse ali, guardando a porção dele no almoço por puro reflexo. A casa, que antes era um refúgio de amor, se transformou em um museu doloroso. Cada cômodo gritava a ausência dele. A poltrona vazia na sala, o lado frio da cama, o silêncio onde antes havia suas histórias do trabalho, suas reclamações carinhosas sobre o time de futebol, seus planos para o fim de semana que nunca mais chegariam. Maria começou a evitar sair de casa porque as pessoas não sabiam o que dizer. Alguns tentavam consolá-la com frases vazias como "ele está em um lugar melhor" ou "você precisa seguir em frente". Outros simplesmente mudavam de assunto, desconfortáveis com a intensidade de sua dor. Ela se sentia invisível no próprio sofrimento, como se a sociedade tivesse um prazo determinado para ela superar 4 décadas de amor compartilhado. As noites eram as piores. Maria caminhava pela casa vazia, tocando os objetos de João, sentindo o cheiro que ainda permanecia nas roupas dele.
Chegou ao ponto de dormir na sala porque a cama matrimonial se tornara um oceano gelado de solidão. Ela começou a questionar se valeria a pena continuar vivendo quando metade de sua alma havia partido junto com ele. Foi então que seus netos apareceram com uma caixa empoeirada do sótão, cheia de fotografias que ela não via há décadas. Fotos do início do namoro, da lua de mel, dos primeiros anos de casamento, dos filhos pequenos, das festas de família. Inicialmente, Maria quis recusar. Achava que ver aquelas imagens apenas intensificaria sua dor, como cutucas em uma ferida aberta. Mas algo extraordinário aconteceu quando ela finalmente abriu aquela caixa. Não foi a nostalgia devastadora que ela esperava. Foi uma descoberta que mudaria completamente sua relação com a saudade e transformaria sua dor em algo completamente diferente. Uma revelação sobre como nosso cérebro pode reconfigurar memórias de perda em pontes para a cura emocional, usando exatamente aquilo que mais nos machuca como combustível para nossa recuperação. A primeira coisa que Maria descobriu quando abriu aquela caixa de fotografias foi algo que revoluciona completamente nossa compreensão sobre como processar a viuvez. Em vez de olhar para as fotos e mergulhar na tristeza, ela começou a fazer algo que chamamos de diálogo ativo com as memórias. Não era simplesmente relembrar. Era conversar com cada momento capturado como se João ainda pudesse ouvi-la. Ela pegou a primeira foto do dia em que se conheceram na festa da igreja e começou a falar em voz alta. João, lembra como você ficou nervoso para me convidar para dançar? Suas mãos suavam tanto que eu senti quando você segurou a minha. Mas aqui está o segredo que transformou tudo. Em vez de parar na saudade, Maria continuava a conversa. E sabe o que descobri hoje? Nossa neta Ana tem exatamente seus mesmos gestos quando fica nervosa. Você continua aqui através dela. Essa técnica de diálogo ativo faz algo extraordinário em nosso cérebro. Quando conversamos com as memórias, em vez de apenas sofrê-las, estamos criando novas conexões neurais que transformam a dor em presença continuada. O cérebro para de interpretar a lembrança como perda definitiva e começa a processá-la como conexão presente. Maria descobriu que cada fotografia guardava não apenas um momento do passado, mas uma ponte para o presente. A foto do primeiro apartamento deles a fez perceber como os valores que João lhe ensinou ainda guiavam suas decisões diárias. A imagem dos dois pintando a casa juntos revelou que ela ainda carregava a paciência e o cuidado que ele tanto admirava nela. A segunda técnica surgiu naturalmente. Maria começou a criar o que ela chamava de cartas para João. Mas não eram cartas de despedida ou lamentação. Eram atualizações de vida, como se ele estivesse viajando e ela precisasse contar as novidades. Hoje, os netos vieram almoçar e o pequeno Lucas disse uma coisa que você ia adorar ouvir. Ela escrevia sobre suas descobertas, seus medos, suas pequenas vitórias diárias. Escrever essas cartas ativava uma área específica do cérebro relacionada à continuidade de vínculos. Em vez de tentar desligar o amor, Maria estava aprendendo a redirecioná-lo. O resultado foi surpreendente. A dor aguda da ausência começou a se transformar em uma presença reconfortante. João não estava mais perdido para sempre. Estava integrado de forma saudável em sua nova realidade. A terceira descoberta aconteceu quando Maria decidiu continuar algumas das tradições que eles tinham juntos, mas adaptadas para sua nova condição. Todo domingo, eles costumavam fazer um almoço especial e conversar sobre os planos da semana. Maria manteve o ritual, mas agora cozinhava falando sobre como João prepararia cada prato, quais temperos ele usaria, como ele organizaria a mesa. Essas técnicas não eliminam a saudade, elas a transformam. A neurociência mostra que quando criamos novos padrões de interação com nossas memórias mais dolorosas, o cérebro gradualmente para de ativar apenas os centros de dor e começa a despertar também as áreas de conexão, gratidão
e continuidade emocional. A quarta descoberta de Maria veio quando ela percebeu que João continuava falando com ela através dos hábitos que ele havia criado nela ao longo de 4 décadas. Cada vez que ela organizava a casa de uma forma específica, escolhia temperos para a comida ou tomava uma decisão importante, estava usando critérios que ele havia ajudado a moldar em sua personalidade. Em vez de ver isso como uma dependência dolorosa, ela começou a reconhecer como uma forma de sabedoria compartilhada que permanecia viva dentro dela. Maria desenvolveu o que chamamos de técnica da sabedoria herdada. Sempre que enfrentava uma situação difícil, em vez de se sentir perdida sem os conselhos dele, ela se perguntava: o que João me ensinou sobre isso ao longo de todos esses anos? A resposta sempre vinha, porque 42 anos de convivência íntima deixam marcas profundas em nossa forma de pensar e reagir ao mundo. Quando os vizinhos vieram pedir ajuda com um problema, Maria inicialmente pensou em recusar, porque se sentia frágil demais. Mas então, lembrou de como João sempre dizia que ajudar outros era a melhor forma de curar nossas próprias feridas. Ela ofereceu ajuda e descobriu que utilizar a sabedoria que ele lhe transmitira criava uma sensação reconfortante de proximidade, como se ele estivesse aprovando suas escolhas. A quinta técnica revolucionou sua relação com os objetos pessoais dele. Em vez de guardá-los todos como relíquias intocáveis ou doar tudo numa tentativa desesperada de seguir em frente, Maria criou rituais de uso consciente. Ela escolheu uma camisa dele para usar em ocasiões especiais, não como fantasia, mas como uma forma de honrar sua presença em momentos importantes. Toda vez que vestia aquela camisa, Maria fazia uma pequena cerimônia íntima. Olhava no espelho e dizia: João, hoje preciso de sua coragem para enfrentar essa situação. Ou, hoje quero carregar seu otimismo comigo. O tecido se tornava uma ponte física entre a memória dele e a força que ela precisava encontrar dentro de si mesma. Maria também transformou o ritual de arrumar as coisas dele. Em vez de manter tudo exatamente como ele deixou ou remover todos os vestígios, ela criou pequenos altares de memória pela casa. Uma foto dele na cozinha onde ele mais gostava de estar, sua xícara favorita sendo usada para as plantas que ele cuidava, seus livros organizados de uma forma que ela sentia que ele aprovaria. A técnica mais poderosa surgiu quando Maria decidiu completar alguns projetos que João havia começado. Ele estava reformando o jardim quando partiu. Deixou pela metade uma estante que construía para os netos. Tinha planos de organizar as ferramentas da garagem. Em vez de ver essas tarefas inacabadas como lembretes dolorosos de uma vida interrompida, Maria as enxergou como oportunidades de colaboração póstuma. Cada vez que ela avançava em um desses projetos, sentia João presente de uma forma construtiva. Sei que você queria que essas flores ficassem aqui, dizia enquanto plantava. Você tinha razão sobre esta madeira ser perfeita para a estante. Completar os sonhos dele se tornou uma forma de manter a parceria deles viva, mas agora com ela, assumindo ambos os papéis quando necessário. A descoberta mais transformadora de Maria aconteceu quando ela compreendeu que poderia criar novos rituais que honrassem João sem aprisioná-la no passado. Ela começou a desenvolver o que chamamos de tradições evolutivas. Em vez de repetir exatamente o que faziam juntos, ela criava versões adaptadas que incluíam a essência dele, mas permitiam seu crescimento como pessoa individual. Todo sábado de manhã, João costumava fazer panquecas para ela enquanto ouviam música antiga no rádio. Maria manteve o ritual das panquecas, mas agora convidava os netos para ajudá-la. Enquanto cozinhavam juntos, ela contava histórias sobre o avô, ensinava as receitas secretas dele, transformava a saudade em legado vivo. As panquecas continuavam sendo feitas com amor, mas agora esse amor se multiplicava através das gerações. Maria descobriu que podia conversar com João sobre suas novas experiências, sem se sentir culpada por estar vivendo coisas que ele não viveria.
João, hoje conheci uma senhora no mercado que está passando pelo mesmo que passei. Lembrei de como você sempre dizia que nossa dor só faz sentido quando ajuda outros a sofrerem menos. Ela começou a usar a sabedoria adquirida através da perda para acolher outras viúvas, sentindo João presente nessa generosidade. A técnica final que revolucionou sua cura foi aprender a celebrar datas importantes de forma renovada. Em vez de tornar o aniversário de casamento, o aniversário dele e a data da morte apenas dias de luto, Maria criou rituais de gratidão. No aniversário de casamento, ela preparava o prato favorito dele e brindava sozinha. Obrigada, João, por 42 anos de amor que ainda me aquecem todos os dias. Na data da morte dele, em vez de mergulhar apenas na tristeza, Maria escolheu fazer algo que ele teria orgulho. Doava sangue, visitava pessoas sozinhas no asilo, plantava uma árvore. Hoje é o dia que você partiu, mas também é o dia que escolho multiplicar o amor que você me deu. A data dolorosa se transformou numa celebração ativa da continuidade do amor. Maria também aprendeu a incluir João em suas decisões futuras, sem deixar que ele controlasse sua vida. Quando pensava em se mudar para um apartamento menor, se perguntava: o que João diria sobre isso? Mas em seguida completava: e o que eu preciso para ser feliz agora? Ela descobriu que podia honrar a opinião dele sem abdicar de sua autonomia como mulher que ainda tinha uma vida inteira pela frente. A transformação de Maria em poucas semanas foi extraordinária. Ela não superou a perda de João. Ela reconfigurou seu relacionamento com essa perda, transformando a viúvez de uma prisão de sofrimento numa ponte entre o amor do passado e as possibilidades do presente. Estudos sobre neuroplasticidade em idosos mostram que nosso cérebro mantém a capacidade de criar novas conexões, mesmo após perdas devastadoras. O segredo está em direcionar conscientemente essas conexões para padrões que nutrem em vez de apenas destruir. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e mostrar como transformar a dor mais profunda em sabedoria que cura. A neurociência da viuvez revela algo fascinante sobre como nosso cérebro processa vínculos de longo prazo. Quando perdemos um cônjuge após décadas juntos, não estamos apenas lidando com luto. Estamos enfrentando o que os cientistas chamam de desorganização neural de sistemas compartilhados. Durante 40 anos, o cérebro de Maria havia criado padrões automáticos baseados na presença constante de João. Cada decisão, desde qual programa assistir na televisão até como organizar a agenda da semana, envolvia circuitos neurais que incluíam a resposta dele. Quando ele partiu, esses circuitos ficaram órfãos, disparando sinais para uma conexão que não existia mais. Por isso, a sensação física de vazio no peito. Por isso, acordar esperando encontrá-lo ao lado dela. Mas o cérebro tem uma capacidade extraordinária de reorganização, especialmente quando direcionamos conscientemente esse processo. As técnicas que Maria descobriu através das fotografias dos netos não eram apenas métodos emocionais de conforto. Elas estavam literalmente recabeando seu sistema nervoso para processar a ausência como presença transformada. Observei isso em centenas de casos de viúvas após os 60 anos. Os que se recuperam mais rapidamente não são aqueles que esquecem ou superam a perda. São aqueles que conseguem reconfigurar neuralmente sua relação com as memórias, transformando circuitos de dor em circuitos de conexão continuada. Maria me contou algo que ilustra perfeitamente essa transformação neural. Doutora, antes eu abria o armário e via as camisas dele e sentia como se alguém estivesse pisando no meu peito. Agora abro o mesmo armário, vejo as mesmas camisas e sinto como se ele estivesse me abraçando pelas costas, aprovando minha força para continuar. A mesma informação visual, o mesmo estímulo, processado por circuitos neurais completamente diferentes. Isso acontece porque Maria treinou seu cérebro para criar novas associações com os gatilhos de memória.
Em vez de camisa igual a perda definitiva, agora era camisa igual a amor que permanece presente. O mais impressionante é a velocidade dessa reconfiguração quando aplicamos as técnicas corretas. Maria relatou mudanças significativas já na primeira semana de prática consciente dos novos padrões. Não estava negando a dor ou fingindo que João não havia partido. Estava ensinando seu sistema nervoso a processar a saudade como conexão em vez de desconexão. Isso explica por que algumas pessoas ficam presas em luto crônico por anos, enquanto outras encontram formas saudáveis de integrar a perda. Não é uma questão de ser mais forte ou mais fraco emocionalmente. É uma questão de saber como direcionar a neuroplasticidade natural do cérebro para padrões que curam em vez de perpetuar o sofrimento. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser exatamente a informação que vai transformar a vida de uma pessoa que você ama. Para que essas descobertas se tornem uma transformação duradoura na sua vida, é fundamental criar o que chamamos de protocolo diário de reconexão. Maria desenvolveu uma rotina específica que mantinha os novos circuitos neurais ativos e fortalecidos, impedindo que ela voltasse aos padrões antigos de sofrimento constante. Todas as manhãs, antes mesmo de se levantar da cama, Maria dedicava 5 minutos ao que ela chamava de conversa matinal com João. Não era uma conversa de desespero ou lamentação. Era uma atualização afetuosa sobre seus planos do dia, seus sentimentos, suas preocupações. Bom dia, amor. Hoje vou almoçar com nossa filha e sei que você ficaria feliz em saber que ela está bem. Durante o café da manhã, Maria mantinha uma fotografia específica na mesa, sempre diferente da anterior. Enquanto tomava o café, observava a imagem e recriava mentalmente o contexto daquele momento. Mas ao invés de se perder na nostalgia, ela conectava aquela memória com algo do presente. Nesta foto estávamos no aniversário da sua mãe. Hoje ela faria 95 anos. E tenho certeza de que está orgulhosa de ver como nossos netos carregam os valores que vocês nos ensinaram. No período da tarde, Maria reservava um tempo para completar pequenas tarefas que João havia deixado inacabadas ou para cuidar de coisas que ele costumava fazer, mas transformava essas atividades em colaborações imaginárias. Enquanto regava as plantas, conversava sobre como cada uma estava crescendo. Quando organizava as ferramentas, agradecia pelos ensinamentos sobre organização que ele havia lhe passado. À noite, antes de dormir, Maria escrevia algumas linhas no que ela chamava de Diário da Continuidade. Não escrevia sobre a dor da ausência, mas sobre como havia sentido a presença dele durante o dia. Hoje, quando a vizinha pediu ajuda, lembrei imediatamente do seu conselho sobre sempre estarmos disponíveis para quem precisa. Ajudei ela a resolver o problema com a torneira e senti você sorrindo. Maria também criou um sistema de consultas imaginárias para decisões importantes. Quando enfrentava uma escolha difícil, se sentava na poltrona favorita dele e mentalmente apresentava a situação. João, os meninos querem que eu venda a casa e vá morar perto deles. O que você acha? Então silenciava e prestava atenção aos próprios pensamentos, reconhecendo que a sabedoria dele continuava viva através dos valores e critérios que ele havia ajudado a formar nela. Para momentos de crise emocional, quando a dor se tornava avassaladora, Maria desenvolveu um protocolo de emergência. Pegava um objeto que pertencera a ele, segurava firmemente e dizia em voz alta: João, agora preciso da sua força emprestada. Então respirava profundamente 3 vezes, focando na sensação de que não estava enfrentando aquela dificuldade sozinha. Comente qual é a sua maior dificuldade em lidar com a saudade para eu saber como posso ajudar mais pessoas que estão passando por essa dor. 6 meses depois daquele dia em que Maria abriu a caixa de fotografias, trazida pelos netos, ela me procurou novamente. Mas desta vez, não era a mulher destroçada que conheci inicialmente.
era alguém que havia aprendido a carregar João consigo de uma forma que nutria, em vez de destruir sua capacidade de viver plenamente. Doutora, descobri que o amor verdadeiro não termina com a morte, ela me disse. Ele se transforma. João não está mais fisicamente aqui, mas tudo que construímos juntos, todos os valores que ele me ensinou, toda a forma como ele me amou, isso continua vivo dentro de mim e agora flui através de mim para outras pessoas. Maria havia se tornado voluntária em um grupo de apoio para viúvas, onde utilizava exatamente as técnicas que descobrira para ajudar outras mulheres a transformarem sua dor em pontes de conexão. Ela percebia que sua própria cura se completava cada vez que compartilhava essas descobertas com alguém que estava no início da jornada do luto. A casa que antes parecia um mausoléu doloroso, agora era um espaço de memórias vivas. Os netos visitavam mais frequentemente porque sentiam que podiam falar livremente sobre o avô sem causar sofrimento desnecessário à avó. Maria havia criado um ambiente onde João era lembrado com alegria e gratidão, não apenas com tristeza. Ela não havia superado a perda dele, porque isso seria impossível e desnecessário. Havia aprendido a integrar essa perda na sua identidade de uma forma que honrava o passado sem sacrificar o futuro. Ainda sentia saudades, ainda tinha dias difíceis, mas agora possuía ferramentas concretas para transformar essa saudade em algo que fortalecia em vez de paralisar. A descoberta mais importante de Maria foi compreender que carregar alguém no coração não significa carregar apenas a dor da ausência. Significa carregar também toda a alegria, toda a sabedoria, todo o amor que vocês construíram juntos. João continuava sendo parte da sua vida, mas agora de uma forma que permitia crescimento, novos relacionamentos, novos propósitos. Se você está enfrentando a dor devastadora da viuvez, saiba que sua dor é real, sua saudade é legítima. E ao mesmo tempo, existe um caminho para transformar esse sofrimento em algo que honra quem você perdeu sem destruir quem você ainda pode se tornar. A cura não significa esquecer. Significa aprender a lembrar de uma forma que nutre sua alma em vez de consumi-la. Cada dia que você permanece preso apenas na dor da ausência é um dia a menos para experimentar todas as formas de amor e conexão que ainda são possíveis na sua vida. Seu cônjuge não gostaria de vê-lo definhar em sofrimento eterno. Ele gostaria de vê-lo honrando o amor de vocês através de uma vida plena e significativa. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.